A ideia de que famílias imigrantes recém-chegadas a Portugal recebem automaticamente mais apoios sociais em dinheiro do que cidadãos portugueses empregados voltou a circular nas redes sociais. A comparação tem sido apresentada como prova de uma alegada vantagem dos estrangeiros no acesso a prestações sociais, mas omite regras essenciais. De acordo com o Polígrafo, a imagem em causa, que pode ver no final do artigo, compara um português com 2 filhos, rendimento líquido mensal de 1.015 euros e uma renda entre 700 e 900 euros, com uma família recém-chegada ao país, composta por 2 adultos e 3 crianças, que supostamente receberia habitação apoiada e 1.600 euros em apoios sociais sem trabalhar. A conclusão sugerida pela imagem é enganadora. Não há apoio automático à chegada. O ponto central é este: os imigrantes não têm direito automático a apoios sociais em dinheiro apenas por chegarem a Portugal. Ao Polígrafo, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social esclareceu que não existem subsídios específicos de apoio imediato atribuídos no momento em que um cidadão migrante chega ao território nacional. Um cidadão estrangeiro, refugiado ou apátrida pode beneficiar de prestações familiares e de solidariedade, mas apenas se tiver título de residência válido e cumprir os restantes requisitos legais, tal como sucede com cidadãos nacionais residentes em Portugal. Ou seja, a nacionalidade não basta para receber, nem a condição de imigrante dá acesso preferencial. O que conta é a situação socioeconómica, a residência legal, o agregado familiar, os rendimentos e os critérios próprios de cada apoio. O caso do RSI. Um dos apoios mais citados nestas publicações é o Rendimento Social de Inserção. Segundo a Segurança Social, o RSI destina-se a pessoas em situação de pobreza extrema que necessitam de apoio para a sua integração social e profissional. Em 2026, o valor de referência do RSI está fixado em 247,56 euros, conforme resulta da atualização publicada em Diário da República. Este valor corresponde ao titular da prestação, ao qual podem acrescer montantes por outros elementos do agregado. Mas o montante final depende sempre dos rendimentos da família e da composição do agregado. No exemplo analisado pelo Polígrafo, o português com 2 filhos e rendimento mensal de 1.015 euros não teria direito ao RSI porque ultrapassaria os limites de acesso. Já uma família sem rendimentos poderia preencher os critérios, independentemente da nacionalidade, desde que tivesse residência legal e cumprisse as demais condições. Abono de família também depende de rendimentos. Outro apoio frequentemente incluído nestas comparações é o abono de família. A Segurança Social descreve o abono como uma prestação mensal destinada a ajudar nas despesas de sustento e educação de crianças e jovens. O valor varia consoante a idade da criança, o rendimento de referência do agregado e o escalão em que a família se enquadra. A ausência de rendimentos não impede, por si só, o acesso ao abono. Pelo contrário, pode colocar o agregado num escalão mais baixo, com valor mais elevado. Mas isso vale para qualquer família residente que cumpra os requisitos, portuguesa ou estrangeira. Também há limites patrimoniais. Não pode aceder a este apoio quem pertence a um agregado com património mobiliário superior ao limite definido pela lei, correspondente a 240 vezes o valor do indexante dos apoios sociais. Habitação apoiada não é atribuída por nacionalidade. A imagem analisada sugere ainda que uma família recém-chegada teria acesso facilitado à habitação apoiada. Também aqui a leitura é simplificada. O acesso a apoios habitacionais depende de critérios como rendimentos, composição do agregado, residência legal, situação habitacional e regras definidas pelos programas em causa. Não existe uma regra geral que atribua automaticamente casa a uma família por ser estrangeira ou recém-chegada. No caso do apoio extraordinário à renda, por exemplo, o Portal da Habitação explica que se trata de um apoio mensal, não reembolsável, até ao limite máximo de 200 euros, destinado a agregados com taxa de esforço igual ou superior a 35%, entre outros critérios. Assim, um trabalhador português com rendimento líquido de 1.015 euros e renda de 900 euros poderia, em tese, enquadrar-se numa situação de elevada taxa de esforço desde que cumprisse os restantes requisitos do apoio. SNS e escola pública são universais. A comparação também costuma juntar escola pública e Serviço Nacional de Saúde como se fossem benefícios atribuídos apenas a estrangeiros.
Na verdade, estes serviços têm natureza universal e são acessíveis a residentes em Portugal, dentro das regras aplicáveis. Não se trata de uma vantagem específica para imigrantes, mas de uma característica do sistema público português. Confundir serviços universais com prestações sociais atribuídas por condição económica ajuda a criar uma percepção distorcida sobre quem recebe o quê. A comparação ignora regras essenciais. A imagem parte de dois casos construídos para produzir contraste, mas não compara situações equivalentes. De um lado, apresenta um trabalhador com rendimento. Do outro, uma família sem rendimentos. O acesso a apoios sociais é precisamente mais provável quando o agregado tem rendimentos baixos ou inexistentes. Isso não resulta da nacionalidade, mas da condição de recursos. Além disso, no caso dos cidadãos estrangeiros, há uma exigência adicional, a residência legal. Sem título válido, os apoios referidos não são atribuídos de forma automática. O que fica por esclarecer? A narrativa de que os imigrantes recebem mais dinheiro do que portugueses empregados simplifica um sistema que é calculado por rendimentos, agregado familiar e critérios legais. Pode haver casos em que uma família sem rendimentos receba vários apoios, da mesma forma que pode acontecer com uma família portuguesa em situação de carência. Também pode haver trabalhadores portugueses elegíveis para abono, apoio à renda ou outros mecanismos de proteção social. No final, a conclusão é a mesma apontada pelo polígrafo. A imagem induz em erro porque sugere uma vantagem automática dos imigrantes no acesso a apoios sociais em dinheiro. As prestações em dinheiro existem para residentes que cumpram requisitos específicos, não para uma nacionalidade em particular.